Quinta-feira, 11 de setembro, estamos aqui na redação do 00 para mais um tema do dia. Estamos aqui com o Humberto Ferreira, jornalista do 00, que nos vai falar um pouco das contas do Benfica apresentadas recentemente. Humberto, bom dia. Antes de mais perguntar, quais os dados macros das contas do Benfica? Há um dado muito importante para trazermos desde logo para cima da mesa, é que pela primeira vez em 7 anos o Benfica apresenta resultados positivos sem contar com compra e venda de jogadores. É um regresso também, juntando essas duas fatias, aos resultados positivos, depois de no ano passado ter apresentado resultados negativos na ordem dos 30 milhões, o Benfica consegue inverter para o dobro com essa cifra deste ano, a juntar também esses dois fatores, cerca de 34,4 milhões de euros. Sem contar com a compra e venda de jogadores, estamos a falar de um valor positivo na ordem dos 4 milhões de euros, 3,9 milhões. E o Benfica consegue fazer também estes resultados operacionais num ano em que consegue superiorizar o seu recorde operacional sem direitos de atletas. Estamos a falar de um valor, e estamos a falar sem venda de jogadores, na ordem dos 230 milhões de euros, uma subida de 30% em relação ao ano anterior, que tinha sido na ordem dos 176 milhões de euros, e isto está muito relacionado precisamente com a verba de que era negativa no ano passado e este ano passa para positiva, e no encontro destas contas o Benfica consegue então ter estes resultados operacionais e estes rendimentos operacionais superiores a 30,6%. Há, no entanto, aqui um dado negativo e que se prende com os custos que as Águias tiveram para a última temporada, 24-25, em que houve uma subida significativa na ordem dos 10% relativamente ao ano passado. É um valor bastante alto, num ano em que o Benfica conseguiu baixar ligeiramente o seu passivo, no entanto ainda está no deve e haver das contas, num valor muito vermelho, porque o passivo do Benfica está a rondar os 80% sobre os ativos. Isto quer dizer que por cada 100 euros, se quisermos, ganhos pelo Benfica, 80 vão direcionados para as contas do passivo, portanto ainda está numa linha muito vermelha. Há uns anos atrás rondava os 67%, agora está nos 80%, e é um valor que subiu ao longo destes anos, e isto ficam sempre condicionado mediante a performance desportiva da equipa principal. São contas da Benfica SAD, naturalmente, ou seja, as contas são sempre projetadas tendo em vista determinados objetivos desportivos, em que só normalmente uma equipa em Portugal é que consegue ser campeã, duas é que podem ir à Champions, uma é que entra de forma direta, e estes exercícios normalmente contemplam estas entradas, e havendo esta aproximação do passivo, estando tão próximo do ativo, é algo que deva preocupar o lado do Benfica, no lado destas contas, destes números macro. O que justifica então este resultado positivo? Este resultado positivo está muito centrado na performance desportiva que o Benfica conseguiu na última temporada, a chegada longe na Liga dos Campeões. O Benfica consegue faturar mais de 70 milhões na Liga dos Campeões, tem ainda uma faturação de superior a 26 milhões com o Mundial de Clubes, portanto estamos a falar de uma cifra muito perto dos 100 milhões de euros que o Benfica consegue com estas duas competições. A juntar a isto, estamos a falar de uma subida exponencial no merchandising, uma maior bilhética, só de bilhética o Benfica faturou cerca de 40 milhões de euros só em bilhética, e também dos direitos televisivos com um valor superior aos 50 milhões. São estes valores, todos eles, mais altos, e os direitos televisivos também estão associados à forma como o Benfica vai mais longe nas competições europeias ou até mesmo no Mundial de Clubes, apesar do valor do Mundial de Clubes ser projetado para ser um valor mais alto e depois acabou por ser mais baixo, mas todas estas cifras juntas fazem com que o Benfica tenha este resultado operacional e consiga depois também ter esta situação do resultado positivo a rondar os 34,4 milhões de euros. A juntar a isto, há aqui vendas de jogadores, essencialmente com mais-valias que o Benfica conseguiu com a venda de 3 jogadores que estão vendidos da época 23-24, mas que em virtude da sua performance esportiva em 24-25 fez com que o Benfica conseguisse ter também um valor extra. E falamos de João Neves, falamos de Marcos Leonardo e falamos também de David Neres. Foram 3 jogadores que
que foram vendidos na última temporada, mas que para esta temporada que agora findou, antes da que está a começar agora, acaba por entrar neste exercício e é um valor extra projetado na venda, mas que é agora consolidado com esta conta. A que se deve o aumento de gastos operacionais? Mundial Clubes, a logística do Mundial Clubes foi bastante pesada para o Benfica. Estamos a falar de um valor que rondou os 4 milhões de euros em logística no Mundial Clubes, entre viagens, hotéis e tudo o resto que se possa pensar e agregar a Mundial Clubes, houve esta subida. O despedimento de Roger Schmidt, só com o despedimento de Roger Schmidt e da sua equipa técnica, estamos a falar de um valor a rondar os 8,3 milhões de euros. O Benfica gastou, e nos gastos operacionais, cerca de 227 milhões de euros, e aqui estamos a englobar tudo o que se possa pensar do universo do Benfica SAD, desde estádio, desde funcionários, jogadores, equipas, tudo o que está relacionado com a SAD, e depois a agregação da equipa feminina na SAD, que era algo que não existia até à última temporada e que passou a existir para a temporada 24-25, e este juntar de mais uma equipa, apesar de financeiramente não ser uma equipa que seja um grande investimento por parte do Benfica, é sempre um investimento extra e daí este crescimento. Estamos a falar de um valor na ordem dos 10%, um valor de 2 dígitos é sempre um valor preocupante, projetado nesse crescimento, mas que o Benfica já tinha previsto também ter nestas contas operacionais, principalmente pela agregação da equipa feminina na SAD e também do Mundial Clubes, que já sabia que nessa projeção ia naturalmente ter que gastar mais dinheiro. Quais os grandes alertas deste relatório de contas? Eu já frisei aqui a questão do passivo, esse é sem dúvida o grande alerta que o Benfica deve apontar para a frente. Depois há um outro alerta que fica iminente nas contas e que está relacionado com os gastos que são tidos com o fornecimento e serviços externos que o Benfica fez ao longo da última temporada e que no fundo também tem vindo a fazer. É a lei da própria inflação e da própria economia em escala que faz com que naturalmente estes valores também cresçam, mas, por exemplo, estamos a falar de um crescimento na ordem dos 7%, e não houve esse crescimento a nível de inflação, subiu para cerca de 78 milhões de euros este gasto que o Benfica teve também com serviços externos. A questão dos salários altos, o Benfica perdeu jogadores com salários altos, questões de Di Maria, de Coxo, por exemplo, estes dois de forma mais vincada, mas contratou jogadores também de salários altos, Richard Rios, a questão de Sudakov, o próprio Enzo Barrenetxea vem de Premier League, portanto, este ajuste de contas do Benfica é algo que vai fazer com que os próprios gastos operacionais para a próxima temporada muito provavelmente vão voltar a subir, mesmo não havendo um Mundial de Clubes, porque há jogadores mais caros, houve algumas renovações e essa situação pode ser bastante alarmante para o capítulo das contas. No entanto, o Benfica conseguiu atingir um máximo de cerca de 600 milhões de euros em ativo total. É o 10º ano consecutivo em que o Benfica consegue fazer este crescimento. Esta vez foi um crescimento de cerca de 5%. Conseguiu descer também o passivo em cerca de 2%. Portanto, há aqui aquela urgência, como eu disse também, do encontro do passivo e do ativo, que o Benfica está a tentar fazer um exercício para o descer de uma forma mais rápida. Desta vez conseguiu com 2%, tendo o capital ativo subido cerca de 5%. E depois a questão das negociações dos direitos televisivos. O Benfica vai ter o seu fim de contrato com a NOS em 2026, portanto terá 2 anos até à entrada do novo mercado centralizado dos direitos televisivos em funcionamento, em que o Benfica pode ter aqui uma palavra muito importante a dizer no capítulo das contas da SAD, e esta situação acaba por ser também bastante importante. E outra nota que saiu ressalvada deste relatório de contas é a vontade do Benfica conseguir diminuir a faixa etária dos jogadores no plantel. O objetivo da SAD é ter o mínimo de jogadores possíveis acima dos 30 anos, fazendo prevalecer também o jogador da formação. Esta situação é uma situação sempre muito difícil de equilibrar, porque estamos a falar de um clube que é uma empresa, que
luta por resultados positivos e necessita de resultados positivos desportivamente para que as finanças possam acompanhar e, portanto, há aqui alguma dificuldade em normalmente ter uma equipa competitiva assente em valores exclusivamente da formação. Portanto, o Benfica inevitavelmente vai ter que comprar, possivelmente para ter esse equilíbrio de contas tem que comprar mais barato do que aquilo que venda e essa situação é um alerta que este relatório de contas também traz para esta nova temporada do Benfica. Obrigado, Humberto. Nesta quinta-feira não percam o regresso do Destino Saudade e mais um episódio do Mundo Fantasy. Obrigado.